Ora bem, vamos então dar início a uma sessão com o Paulo Monteiro, que nos acompanha nestas Zooms há muito tempo. A presença do Paulo suscitou em nós um interesse de conhecer o seu trabalho fotográfico e gostamos muito do que vimos no site dele e, portanto, fizemos o convite para ele estar aqui presente e que é a grande vantagem deste novo meio, é que estando ele em São Miguel nos Açores, está aqui connosco e, portanto, vai apresentar um de muitos projetos fotográficos que ele tem. Portanto, no evento do Facebook temos o link do seu site, mas ele depois pode dizê-lo e nós podemos transcrevê-lo para aqui, no bate-papo. E pronto, e há bocado tivemos aqui a conversar sobre as dificuldades numa zona periférica, como é os Açores, portanto, haver uma afirmação de um trabalho, mas também, pronto, passou a ideia de que muitas vezes, e agora com estes novos meios virtuais, que é procurar projetos e procurar apoios para projetos que não passem pelos favores, pelas cunhas, pelos conhecimentos. O que é preciso é procurar. E eu acho que, de facto, às vezes há uma falta de informação nossa, porque à partida já saímos derrotados, já achamos que não vamos conseguir. E, portanto, muitas vezes vemos que não há. E, portanto, aqui foi assim um bocado uma provocação ao Paulo. Ora bem, e então estava eu a dizer ao Paulo, se fosse no Porto era diferente. E o Paulo fez uma referência, um pouco como se o centro, que o Porto seria um centro onde seria tudo mais fácil. Eu disse, não, eu estava a falar do Mira, não estava a falar de outro centro, que era que se o Paulo estivesse aqui, obviamente que seria tudo muito mais fácil. E depois daí, até começarmos a delirar com a ajuda ali do Adelino Marques, começamos logo a pensar que vamos nós fazer um dia destes uma investida aos Açores, não é? Não diríamos que alugaríamos um avião, que é muito grande, mas irmos até lá e ver o que é que a gente pode fazer para mexer as coisas. Depois, Açores, Casa dos Açores, o Adelino já localizou a Casa dos Açores, que ainda por cima é no Bonfim, portanto, quem sabe, se numa brincadeira a fazer tempo para que as pessoas entrem nesta conversa, se não saia um projeto. Muitas vezes nascem projetos das conversas descontraídas e sem objetivo nenhum. Ora, aqui, portanto, está aqui muita gente, temos a Arlete também, que nos visitou, a Arlete que também está no Brasil e que nos visitou porque teve uma fotografia sua selecionada no Mira Mobile Prize. Tenho também agora o gosto, para quem é Mira Mobile Prize, hoje tivemos um convite do Centro de Fotografia Jorge Dossô em Bragança, para levarmos para lá a nossa exposição. E pronto, isso enche-nos de contentamento. Vamos estabelecer com eles uma parceria com regularidade. Eliane Veloso, para quem não conhece, está também do outro lado do Atlântico, está em Belo Horizonte, no Brasil, e é uma aficionada aqui destas noitadas. Agora não nos faz impressão que ela esteja com um leque, mas quando é inverno, verdadeiramente as suas mangas curtas e o seu Havana-leque dão-nos cá uma grande inveja. Bom, mas voltemos então ao Paulo Monteiro. Nós conhecemos, portanto, o trabalho dele a partir do seu site e compreendemos perfeitamente que é um trabalho muito sustentado e que procura nas expressões culturais específicas dos Açores a base fundamental para aquilo que ele regista e que ele mostra
no seu site. Demos-lhe toda a liberdade, aliás, como é costume, para ele escolher o projeto que pretende, portanto a escolha foi dele, ele, se quiser, explica porque é que escolheu ele, este, no meio de tantos outros, e o Paulo, portanto, vai se apresentar muito brevemente, como é habitual, e depois vai apresentar o seu projeto, e à medida que vai apresentando as imagens, vai falando sobre elas. Ele no princípio disse que até tinha um roteiro, pronto, às vezes isto são exercícios que nos desafiam para além do que é necessário para a função. Portanto, a grande vantagem destas conversas é muitas vezes nós ultrapassarmos os nossos próprios limites porque temos que apresentar o nosso trabalho. E disse que cada fotografia tinha uma história e nós de facto valorizamos muito o que está para além da técnica, para além do que quiserem, é primeiro o que é que aquela fotografia, neste caso, as fotografias que ele vai mostrar, o que é que documentam, que é uma realidade desconhecida para a maior parte de nós, que é uma realidade que toca muito a fotografia, mas também toca muito a antropologia, não é? E outras disciplinas, portanto, que cruzam. Portanto, é um projeto que se aproxima do levantamento documental, sem com isso ou querer ser exaustivo ou ter utilizado uma metodologia dita científica. E é nesse cruzar dessas dimensões diferentes que um projeto se destaca de todos os outros, não é? E, portanto, o torna uma proposta original. Pronto, pode deixar de falar, dizer qual é o protocolo e que nós incentivamos efetivamente o Paulo a contar o que está por trás de cada fotografia. Nós por volta das 11, o máximo 11h10 terminaríamos e bem-vindo Paulo, muito obrigada por teres aceito o nosso convite e estamos aqui disponíveis para ver o teu trabalho e para te ouvir. Bom, eu desde já é que agradeço ao Mira o convite que me dirigiu. Ora, eu nasci em 63, do século passado, claro, na ilha de São Miguel, nos Açores, onde sempre vivi. Eu sou um fotógrafo autodidata. Nunca consegui viver da fotografia. As minhas referências são os fotógrafos da agência Magna, entre outros, mas principalmente os fotógrafos da agência Magna, sobretudo a Cristina Rodero, de cuja obra sou um grande admirador. Eu também faço fotografia experimental, nomeadamente a cianotipia, lumen print e umas outras coisas, mas foco-me muito na fotografia documental. Eu fotografo principalmente mundos em extinção. Eu utilizo exclusivamente filme de 35mm a preto e branco, portanto, as imagens que vão ver são muito granulosas, de aspecto imperfeito, até porque eu não sou um bom técnico. Relativamente a preocupações ambientais, posso garantir-vos que só utilizo reveladores baseados no ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C. Além de fazer muito bem à saúde, não prejudica nada o ambiente. E que todas as águas provenientes da lavagem de negativos e de positivos foram reutilizadas. Portanto, eu tenho a consciência tranquila em relação a isso. Ora, este projeto que eu vou apresentar demorou 24 anos a concretizar. E eu vou correr aqui um grande risco ao assumir que se inspira no projeto Espanha Oculta da Cristina Rodero. Ora, estou a correr um risco enorme com isto. Desde logo, alguém dizer, cá vem esse com imitações. Outro risco é
de haver uma comparação direta das minhas fotografias com as da Cristina. Bom, em relação ao primeiro risco, olha, eu prefiro imitar alguém que atingiu a genialidade do que alguém que não passa da mediocridade. Em relação ao segundo risco, eu não tenho resposta. Se alguém quiser, responda. Ora, este projeto não teve qualquer aceitação dos Açores. E, pronto, em 2019, eu decidi dá-lo por terminado. Nunca estaria concluído. A minha intenção seria nunca concluir enquanto pudesse arrastar as botas, digamos assim. Mas decidi terminá-lo e não voltarei a fotografar os Açores. Como já referiu a Manuela, eu pretendia documentar a cultura açoriana, sobretudo a cultura popular, o tal mundo em extinção de que eu falei há pouco. É uma cultura muito rica, muito diversa, são 9 ilhas com culturas por vezes bastante diferentes. São 9 realidades muito diferentes e mesmo dentro de cada ilha, devido ao isolamento que havia antigamente, hoje já não há, desenvolveram-se culturas locais muito diversas. Ora, finalmente, esse aqui não é uma leitura de portfólio, é uma apresentação de trabalho, mas se, como é hábito, no final resolverem fazer comentários, não tenham qualquer problema de apontar erros que haja. De composição, de sequência de imagens, de tratamento de imagem, não haja qualquer problema em relação a isso, porque eu acho que o mais importante nestas sessões é aprendermos uns com os outros. Posto isto, acho que podemos passar à ação. Posso compartilhar a tela? Ok. O projeto intitula-se Açores Profundos. Ora, estamos a falar de ilhas. O mar é um elemento que condiciona profundamente a vida diária e a cultura dos açorianos, como em qualquer ilha pequenina. Estamos a falar de ilhas muito pequeninas mesmo. O mar está sempre presente. De qualquer local praticamente avista-se o mar. E então vamos começar precisamente pelo mar. Isto não quer funcionar. Está a funcionar. Vamos começar pela famosa Vila Piscatória de Rabo de Peixe, com esta fotografia que documenta a cerimónia do batismo de um barco de pesca artesanal. Eu quero referir desde já que não sou nem antropólogo nem historiador, portanto poderá haver imprecisões nos comentários que eu fizer às fotografias. Bom, eu creio que este ritual se trata de um ritual propiciatório, ou seja, as pessoas invocam a proteção divina para uma determinada atividade. É frequente os pescadores atribuírem nomes de santos, uma expressão de bom augúrio ao barco, quando o batizam. Uma expressão como, por exemplo, vai e volta. Eu já não me recordo do nome que foi dado a este barco, mas reconheço pessoas que estão em situação de fragilidade, que enfrentam grandes perigos, realmente precisam invocar proteção. E recordemos que frequentemente os pescadores estão no degrau mais baixo da hierarquia social, portanto precisam mesmo de proteção. Ora, um outro elemento identitário, profundamente identitário da cultura açoriana, são as festas do Espírito Santo. Realizam-se em todas as ilhas. São diferentes em cada ilha. Trata-se do mesmo ritual, mas com variantes. E mesmo dentro de cada ilha há diferenças por vezes bastante grandes. Ora, estamos aqui na Ilha Terceira, na freguesia da Vila Nova. Eu peço desculpa, muitas vezes vou desviar os olhos da câmara, mas preciso ler o que está aqui no guião que eu elaborei. Ora, trata-se aqui de um cortejo de recolha do pão.
que é feito no primeiro dia da festa. Recolhe-se o pão, que é levado em cortejo para uma casa chamada despensa do pão, ou despensa da massa. Este pão é depois, no dia da festa, distribuído aos irmãos da Irmandade que organiza a festa, aos visitantes que vão à freguesia. E também é utilizado na confecção da chamada sopa do Espírito Santo, que é também muitas vezes distribuída à Irmandade e também a visitantes. Ora, continuando nas festas do Espírito Santo, Ilha Graciosa, freguesia de Guadalupe, fim da cerimónia da coroação no interior da igreja, saíram as crianças coroadas acompanhadas dos seus familiares. Aqui vêem-se estas coroas enormes que parecem desproporcionadas, mas que são lindíssimas. Disseram que há coroas aqui já com uma idade na ordem das centenas de anos. São coroas mesmo muito antigas. As festas do Espírito Santo, para mim, são lindíssimas. São uma autêntica festa nacional que identifica muito o povo açoriano. Ilha de Santa Maria, no lugar dos Anjos, mais precisamente. Ora, estamos aqui num quadro em que se vêem ao centro as chamadas meninas da mesa. Também podem ser meninos da mesa. Numa cerimónia que é pública, na chamada copeira, que é o local onde se realiza a festa, e que são alimentadas por este senhor que está aqui e que é designado o trinchante. Aqui vemos a imperatriz, a pessoa que é responsável pela festa. Também poderia ser um imperador. E aqui este senhor, que é o mestre-sala, o mestre-sá no dialeto local. É basicamente quem dirige a festa. Antigamente isso aqui era vulgar os meninos ou as meninas da mesa serem filhos das pessoas ricas lá da terra, digamos que para amanteigar um bocado as coisas, não é? Atualmente isso não acontece. Felizmente já não existe não existem esses estigmas, não é? São normalmente familiares das pessoas que organizam a festa, até de imigrantes que visitam a sua ilha a quando da realização da festa. Ilha de São Jorge, que estava a tremer, mas já treme menos, felizmente, na freguesia dos Rosais. Estamos a ver aqui os carros de bois que desfilam pela freguesia. São carros muito belos, dão um aroma muito bom, devido a estas flores e todos estes ramos de árvores. Ostentam estas bandeiras que me parecem velas de barco. Os próprios carros têm uma forma de barco e há aqui um pormenor curioso. Eu vi fotografias bastante antigas de carros em que se viam as bonecas, em que eram bonecas de trapos. Esta é uma Barbie, sinal dos tempos, não haja dúvida. Aquela parece-me que também é uma Barbie. Mas existem alternativas. Freguesia das 7 cidades, em São Miguel. Também existem carros de bois, mas utilizam-se agora também carrinhas pick-up decoradas como se fossem os carros de bois. E essas carrinhas servem para distribuir o que se chamam as pensões aos irmãos da Irmandade. E distribuem-se pensões compostas por pão, carne e vinho. Portanto, temos aqui já um sinal de modernidade com a distribuição em carrinhas. Ora, voltamos à Ilha de São Jorge, à freguesia dos Rosais. E temos aqui um ritual em que aparecem os chamados cavaleiros e deste lado
estão os foliões. Os foliões são grupos responsáveis por animar a festa. Tocam alguns instrumentos e cantam. Eles são muito diferentes de ilha para ilha. Aqui na ilha de São Jorge, este ritual decorre a uma velocidade estonteante. Eu, por curiosidade, posso dizer-vos que precisei de fazer 9 rolos para conseguir esta fotografia. E mesmo assim saiu com defeito, mas foi a melhor que eu consegui. Ora, Ilha do Corvo, a mais pequenina, tem 17 km quadrados, cerca de 400 habitantes. E vemos aqui o mordomo, que é o responsável pela organização da festa, a preparar a carne para a confecção da sopa do Espírito Santo. Uma parte que é uma convicção pessoal. Eu gostaria que esta imagem fosse cada vez mais uma imagem do passado. Eu acho que não é preciso matar animais para fazer as festas. Acho que elas podem fazer-se perfeitamente sem matar os animais, mas por enquanto é assim. E vemos aqui, novamente na Ilha de Santa Maria, na copeira do Lugar dos Anjos, a confecção da sopa do Espírito Santo. A sopa demora muito tempo a confeccionar. Isto está tudo à noite aqui a cozer. Estas panelas de ferro fundido têm que ser alimentadas quase em permanência com água, porque se estão durante tantas horas com o fogo ateado, a água poderia desaparecer rapidamente e queimar a sopa. Ora, vamos voltar à Vila de Rabo de Peixe, famosa pelas suas festas do Espírito Santo e principalmente pelos chamados quartos do Espírito Santo. Os quartos do Espírito Santo são uma divisão da casa que é reservada para, em determinada altura do ano, receber as insígnias do Espírito Santo. E vemos aqui uma bandeira e vemos uma coroa. O quarto é adornado, como vem, com papel, com seda, é iluminado, é também decorado com flores, normalmente açucenas, que conferem um aroma muito bom. E há aqui uma particularidade. Aqui está um grupo de castanholas a atuar. Ora, estes grupos de castanholas só existem na Vila de Rabo de Peixe. Tem, ao que me disseram, ao que parece, uma origem espanhola, até porque eles vestem-se de toureiros. Felizmente ficam só pela indumentária. E espero que continue assim. Tocam castanholas, tocam acordeão e cantam, e também executam algumas danças. Ora, voltamos à Ilha do Corvo, a pequenina Ilha do Corvo, e vemos aqui a saída da procissão da chamada Casa do Espírito Santo para a igreja. Noutras ilhas é realizada a cerimónia da coroação. Nas ilhas do grupo ocidental, que são Flores e Corvo, há uma particularidade. Não é efetuada a cerimónia da coroação. Vão os participantes para a igreja, vem a missa e tal, e é feita depois a procissão de retorno à Casa do Espírito Santo. É uma particularidade do grupo ocidental. Ora, voltamos à Ilha Terceira e novamente à freguesia da Vila Nova. Estamos aqui na dispensa do pão, a dispensa da massa. Como veem aqui, há pães em forma de biscoito gigante, digamos assim. Já foi feita a cerimónia de coroação na igreja, já vieram os participantes em procissão e estão então na dispensa do pão, onde é feita mais uma cerimónia de bênção do pão, o tal pão que foi recolhido. O padre está a benzer, mas há também uma menina vestida de princesa, como as outras, com uma coroa na cabeça.
há aqui um pormenor interessante. Aqui neste armário vê-se as roupas e o tambor dos foliões. Infelizmente na Ilha Terceira os foliões já não existem. Ora, Ilha do Faial, cidade da Horta, estamos no Império dos Nobres, aquele que é considerado a principal festa do Espírito Santo na ilha. Ora, esta festa deve-se ao cumprimento de um voto da Câmara Municipal da Horta. E porquê? Isto está relacionado com uma erupção vulcânica do vulcão da Praia do Norte, em 1672. Foi uma erupção de tal modo violenta que cobriu a ilha toda com uma camada de cinza vulcânica com alguns centímetros de altura. Desde aí, a Câmara fez esse voto por deliberação e todos os anos financia a realização dessa festa, onde são distribuídas as tais pensões às pessoas mais necessitadas da ilha. Ora, voltamos à freguesia da Vila Nova, na Ilha Terceira. Depois daquela tal cerimónia de bênção do pão, dirigem-se os participantes ao chamado Império do Espírito Santo. É uma construção, ou melhor, são construções muito bonitas, em cujo interior existe um altar, cá está ele, aqui, onde são depositadas as coroas. E é o que está a acontecer neste momento, as pessoas que foram coroadas estão a depositar as coroas no Império do Espírito Santo. Ora, por falar em coroas, temos aqui uma coroa que é totalmente diferente das outras. Esta é chamada a coroa real dos Cedros, na Ilha do Faial. Ora, mas por que é que esta coroa é tão diferente das outras? Ora, diz uma lenda que esta coroa pertenceu a um rei mouro. Mas como é que isto foi parar à Ilha do Faial? Simples. A quando do reinado de Filipe II de Espanha, uma embarcação pirata, comandada por um rei mouro, invadiu a Ilha do Faial. Isso era muito frequente em todas as ilhas. Havia muitos piratas argelinos e mouros que invadiam as ilhas. Ora, eles não contavam que os faialenses o pusessem tanta resistência, mas o puseram muita resistência mesmo. E puseram-se em fuga. Ora, o rei, naquela atrapalhação toda, esquece-se da coroa em cima do muro. Ainda voltou para trás, tentou reaver a coroa, mas não conseguiu e foi-se embora. Ora, uma mulher da freguesia dos Cedros encontrou a coroa e, para a esconder, para que o rei não a visse, o que é que fez com ela? Enfiou-a numa coxa como se fosse um anel num dedo. Bom, o tempo foi passando e a senhora engordou. A coxa também engordou. Quando ela quis tirar a coroa da coxa, não conseguiu, porque a engorda tinha sido grande. E então, com a ajuda de outras pessoas, o que é que foi feito? Foi cortada a coroa e soldada cuidadosamente. Bom, aqui um pequeno à parte. Esta coroa não é utilizada nas cerimónias das coroações, é utilizada sim uma réplica, que não é exatamente igual a esta. Então, é uma réplica muito peculiar, não é igual, tem umas diferenças. Esta coroa está sempre muito bem guardada dentro de um oratório. Levaram-me à casa onde ela está guardada, excepcionalmente, deixaram-me fotografá-la, e eu realmente pude constatar que há sinais de soldadura. Eu não sou ourives, não tenho qualquer experiência disso, mas parece que há realmente uma soldadura. Portanto, parece que há um fundo de verdade
nesta lenda. Resta-me referir que, se fosse hoje em dia, isto não aconteceria. Porque, em vez de cortar a coroa, fariam uma lipoaspiração à senhora e tiravam a coroa sem problema nenhum e já não ficaria lá o vestígio. Assim fica lá o vestígio e nós ficamos a pensar, bom, se calhar há mesmo aqui um fundo de verdade. E talvez haja. Bom, o que é certo é que a coroa pertence da freguesia e, como lhes disse, há uma réplica que é utilizada então nas cerimónias de coroação. Ora, vamos agora para a Ilha do Pico, que é uma ilha onde as festas do Espírito Santo têm uma expressão enorme. Estamos na freguesia da Calheta de Nesquim. Posso referir, isto que está aqui, esta formação com estas varas, é chamada localmente uma quadra, e realmente é composta por 4 varas. Temos aqui uma rainha. Estas figuras das rainhas só existem no Pico, nas freguesias do Sul, e são já um processo de aculturação. Como é que estas figuras das rainhas apareceram aqui no Sul? Foram os imigrantes nos Estados Unidos que as trouxeram. Ou seja, as festas do Espírito Santo foram levadas pelos açorianos para os Estados Unidos, para o Canadá e para o Brasil. Esses imigrantes que foram para os Estados Unidos trouxeram as figuras das rainhas para as freguesias do Sul do Pico. São figuras muito contestadas, porque as pessoas dizem, bom, mas isto já não fica em estado puro. Olha, foi um processo que aconteceu, não é? Foi uma evolução que se deu. E fica muito bonito. Eu pelo menos gosto de ver. Tem umas capas que até arrastam no chão e são muito bonitos, os vestidos. Bom, como eu disse, estamos na freguesia da Calheta de Nesquim. Isso leva-nos a um outro elemento identitário, que foi profundamente identitário da cultura açoriana, que foi a caça à baleia. Calheta de Nesquim é a freguesia natal do escritor Dias de Melo, que escreveu vários romances sobre a saga baleeira açoriana, em que ele contou até o grande sofrimento que houve nessa saga, porque era uma vida muito difícil que as pessoas tinham a bordo dos barcos, pequenas canoas baleeiras, botes baleeiros. E mais, estamos aqui, conforme se pode ler, bom, não é muito legível, mas isso é que é. Pode-se ler aqui nesta placa toponímica que estamos no Largo do Capitão Anselmo. Ora, foi nem mais nem menos do que o homem que introduziu a caça à baleia na Ilha do Pico, aqui na Calheta de Nesquim. Atenção, na Ilha do Pico, não foi nos Açores, porque nos Açores a caça à baleia foi introduzida no lugar do Boqueirão, na Ilha das Flores, mais precisamente em Santa Cruz das Flores. Ora, quanto a isto, o que lhes posso dizer é que a caça à baleia foi introduzida nos Açores pelos baleeiros americanos no século XVIII. Houve muitas pessoas, principalmente aqui na Ilha do Pico, que imigraram ilegalmente nas baleeiras americanas. Era a chamada imigração de salto, e faziam-no para fugir a uma vida de miséria, de profunda miséria, porque o isolamento era muito grande, as pessoas tinham muitas vezes vidas miseráveis, e embarcavam então de salto. Disse na Ilha do Pico que também imigravam de Penedo. Eu sei, e porquê? Porque as pessoas à noite punham-se em cima das rochas do pico, ou seja, em cima dos penedos, e esperavam que as baleeiras se aproximassem e emigravam ilegalmente, de noite, para fugir às autoridades policiais. Tinham, nesses navios baleeiros, uma vida extremamente dura, até serem desembarcados nos portos dos Estados Unidos, sobretudo em New Bedford. Depois eram entregues à sua sorte, uns vingavam na vida, outros não, como em tudo. Atualmente,
A caça à baleia está proibida, já não é necessário matar baleias, existem alternativas sintéticas ao óleo de baleia. A última baleia foi capturada na Ilha do Pico em 1987, a partir daí houve uma proibição, mas a baleação faz parte da identidade cultural dos Açores. E nos últimos anos tem havido a preocupação de conservar os últimos vestígios, que são os botes baleeiros. Ora, e cá estamos aqui a bordo de um bote baleeiro ao largo da cidade da Horta, tendo a Ilha do Pico ao fundo. Bom, mas para que é que são utilizados estes botes baleeiros hoje em dia? Para lazer, para regatas. E fazem-se regatas a remos e à vela. Há quem diga que são os barcos mais belos do mundo. Eles são realmente muito bonitos. Têm velas enormes e são mesmo muito, muito, muito bonitos. Ora, continuamos aqui a ver botes baleeiros. Praia de Portopim, na cidade da Horta, Ilha do Faial. Ora, trata-se aqui da procissão de Nossa Senhora da Guia. É uma procissão efetuada por pescadores em homenagem à sua padroeira. Esta imagem é depois colocada num dos botes baleeiros e segue por mar em procissão até ao porto da Horta, onde desembarca e é conduzida normalmente à sua capela. Ora, outro elemento outro fator que condiciona muito a vida dos açorianos é o vulcanismo. Ora, e cá estamos aqui nas águas termais do vulcão do Fogo. Estamos na Caldeira Velha, na Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, é muito perto aqui da minha casa. O vulcão do Fogo, sei que é o mais perigoso dos Açores, está adormecido, mas não está extinto. Vamos lá ver se ele continua no seu sono e que seja um sono eterno. Ora, o que é que estes homens estão a fazer? Eles estão a cozer vinhos. Vinhos que são depois utilizados na confecção de utensílios domésticos e de mobiliário. Estes vinhos são depois cobertos com plástico preto, ficam ali uma manhã ou uma tarde, são depois recolhidos, são descascados para serem utilizados no fabrico dos tais objetos que eu referi. Atualmente, esta prática é proibida por lei, por razões ambientais. Bom, eu estive lá e sinceramente não vejo porque é que foi emitida essa proibição. Quanto a mim, esta prática em nada prejudicava o ambiente. Atualmente, isto está reservado ao turismo. Ou seja, a economia ganha uma prática cultural ancestral, quanto a mim, injustamente. Como sempre, os mais pobres é que pagam a fatura. Ora, continuamos aqui com vulcões e terremotos. Procissão dos abalos na freguesia do Raminho, na Ilha Terceira. Ora, em 1867, no extremo poente da Ilha Terceira, deu-se uma erupção vulcânica entre as freguesias do Raminho e da Serreta. Ora, esse vulcão ficou na história da vulcanologia mundial porque foram feitas algumas das primeiras análises aos gases vulcânicos. Ora, perante aquela situação de erupções vulcânicas, o povo da freguesia do Raminho começou a fazer esta procissão, chamada Procissão dos Abalos, a cada 31 de maio, todos os anos. Ora, porque é que as pessoas estão ajoelhadas? As pessoas ajoelham-se em frente aos locais onde se davam as erupções. São feitas várias paragens, as pessoas rezam, cantam, e vemos aqui ainda a presença de duas coroas do Espírito Santo nas mãos destas duas jovens. Ora, continuamos com
Vulcões. Bom, mas o que é que estes homens têm a ver com vulcões? Tem muita coisa. São os romeiros da Quaresma, na ilha de São Miguel. São grupos de homens que durante a Quaresma e durante uma semana percorrem a ilha cantando e rezando a Ave Maria e levando, ou melhor, tendo sempre o mar pela sua esquerda. Visitam quase todas as igrejas da ilha e posso dizer-vos que esta prática começou em consequência de uma grande erupção vulcânica em 1522 e outra em 1523, mas principalmente a de 1522, que soterrou por completo Vila Franca do Campo, que era na altura a capital da ilha. Ora, estamos aqui a ver este grupo, eles denominam sempre ranchos de romeiros, vestidos de uma forma peculiar, e há quem atribua um significado a esta indumentária. Vemos que eles têm um bordão, o bordão serve para se apoiarem quando percorrem caminhos difíceis, e percorrem caminhos mesmo muito difíceis. Eu sei porque eu acompanhei-os durante 4 anos. Este bordão é considerado o cetro de Jesus Cristo. Levam um chaile, que é tido como o manto de Jesus Cristo, e um lenço à cabeça que se diz que simboliza a coroa de espinhos de Jesus Cristo. Estes homens percorrem entre 250 a 300 quilómetros numa semana. Ora, atualmente isto não se realiza devido à epidemia de Covid-19. Não se realizaram o ano passado, não se realizaram este ano, não sei se irão realizar-se mais por romarias quaresmais. Talvez se realizem. Ora, estamos aqui num local que é chamado Senhora do Pranto, no Concelho do Nordeste. É um local emblemático para as romarias quaresmais. Todos os ranchos passam por aqui, tanto quanto sei. Mas o que é que tem de especial este lugar? Tem o seguinte: na sequência da tal erupção, ou das tais erupções de 1522 e 1523 em Vila Franca do Campo, e que tiveram repercussões por toda a ilha, aconteceu uma peste, houve uma peste aqui na ilha. E diz-se que um jovem pastor, nesta zona da Senhora do Pranto, terá visto a Virgem Maria, que lhe pediu para construírem um templo que lhe fosse dedicado aqui neste local. Ora, o rapaz dirigiu-se às autoridades da freguesia, que concordaram, sim senhor, mas não naquele local. Deveria ser num local mais perto do centro da freguesia. Bom, e então amontoaram pedras para a construção desse templo no local onde achavam que deveria ser construído. Bom, na manhã seguinte as pedras estavam aqui neste local, na Senhora do Pranto. Eles mudaram-nos outra vez para o local onde queriam que a igreja fosse construída. Bom, mas na manhã seguinte estavam as pedras outra vez aqui na Senhora do Pranto. E isso passou-se por várias vezes, até que, por fim, como as pedras apareciam sempre ali, resolveram construir a igreja ali. Algum coitado andou a carregar pedra durante noites seguidas. Isto é uma parte meio, não é? O que me resta dizer é que, segundo essa lenda, Nossa Senhora disse àquele rapaz que, se fosse construído esse templo, ficariam livres da peste. Não sei se isso aconteceu. O que eu sei é que, ainda hoje, naquele local, no Domingo de Ramos, é efetuada a procissão da Senhora do Pranto. Temos aqui uma fotografia de uma dessas procissões. Ora, realizam-se muitas procissões aqui. A população é maioritariamente católica romana. Uma das mais famosas é esta procissão de enfermos na freguesia das Furnas. Tem a particularidade de ter a participação desta cruz,
que é decorada com flores. É uma cruz que já não simboliza sofrimento, simboliza já a libertação. Voltamos à Ilha do Faial, à freguesia da Praia do Almoxarife, que é a fronteira, fica em frente à Ilha do Pico, uma freguesia onde há uma praia muito bonita, posição do Senhor Santo Cristo, da Praia do Almoxarife. Ora, esta procissão realiza-se para cumprir um voto da Câmara Municipal da Horta. E porquê? Foi feito esse voto após uma erupção vulcânica que ocorreu em Santa Luzia, uma freguesia do sul da Ilha do Pico, no dia 1 de fevereiro de 1718. Ora, e todos os anos, a 1 de fevereiro, realiza-se esta procissão para ser cumprido esse voto da Câmara. Ora, há uma lenda associada a esta procissão, ou melhor, é esta imagem que está aqui. Ora, diz que esta imagem deu à costa na Praia do Almoxarife. E diz também que pessoas importantes queriam levar esta imagem para a cidade da Horta. Bom, os habitantes da Praia do Almoxarife ficaram muito desgostosos, quem chorasse baba e ranho, porque não queriam, de forma alguma, que esta imagem saísse de lá. Bom, mas houve o dia em que chegou lá uma delegação para levar isto para a cidade. E então o que se diz é o seguinte: carregaram a imagem, simulando, não é? E naquele tempo, bom, não havia caminhões, os helicópteros só deveriam existir na imaginação do Leonardo da Vinci, não é? Isto foi levado aos ombros. O caminho é extremamente íngreme e longo. E quando chegaram ao cimo, a imagem estava cada vez mais pesada, já não podiam com aquilo. E então resolveram trazê-la outra vez para baixo, para a Praia do Almoxarife. E quando chegaram cá abaixo, estava muito leve a imagem. De tal forma que qualquer homem conseguia carregar com ela. E então a imagem ficou lá. Bom, para quem conhece o caminho, para quem já o fez a pé, como eu já o fiz, realmente digo-lhes uma coisa: subir aquele caminho tão íngreme com isto, quando chega ao cimo, já deve pesar toneladas e toneladas. E pronto, é a lenda que existe relacionada com esta imagem. Outra procissão muito famosa é a do Senhor Bom Jesus Milagroso em São Mateus, na Ilha do Pico. É a segunda maior festa religiosa dos Açores, onde ocorrem muitos visitantes. Voltamos à freguesia das Furnas, em São Miguel. A festa de Santana tem a particularidade de a imagem já há muitos anos ser carregada num automóvel descapotável, decorado com seda, ao pormenor, com imensos pormenores, com muitas flores, conduzida por um motorista vestido a rigor, que percorre as ruas da freguesia. Ora, vamos agora à Ilha das Flores, à freguesia do Mosteiro. Tanto quanto sei, é a freguesia com menos habitantes no país. Eu juro que andará à volta dos 30, se calhar até mais. É a procissão de Santa Filomena, que se realiza, se não me engano, no terceiro domingo de cada ano. Ora, esta imagem tem uma história muito curiosa. É a história de António Freitas, que nasceu na freguesia da Fajãozinha, não muito longe daqui, em 1792. Ora, esse senhor foi estudar no seminário de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. Ou não se deu bem com aquilo e fugiu para longe, fugiu para Macau, onde constituiu família e fez fortuna com um negócio muito vulgar naquela época, naquelas paragens, que era o negócio do ópio. Ora, ele foi apanhado, entretanto, pela guerra do ópio. Como era muito rico, comprou um barco e fugiu com a família para a Ilha das Flores, onde se estabeleceu na freguesia do Mosteiro. Ora, ele foi um benemérito na freguesia.
e manda construir a igreja paroquial, dedicada à Santíssima Trindade, e ofereceu a imagem de São Nicolau e esta imagem de Santa Filomena. Tanto quanto sei, devido a essa ação, aquele lugar foi elevado à freguesia por decreto de Dona Maria I ou Dona Maria II, agora não tenho isso presente. Bom, há uma outra versão dessa história, muito mais fantasiosa, mas talvez muito mais bonita. Ora, estava ele em Macau, como eu disse, rebentou a guerra do ópio e ele e a família foram encarcerados. Uma noite, uma menina abriu as portas da prisão para que aquela família se evadisse. Ora, o nosso amigo António Freitas reconheceu naquela menina a figura de Santa Filomena, de quem ele era muito devoto. E então diz essa versão da história que ele trouxe, ou melhor, levou para a Ilha das Flores esta imagem de Santa Filomena que há quem diga que tem traços chineses. Bem, visto de perto, se calhar tem mesmo. Ora, como eu lhes disse, ele foi um benemérito na freguesia. Tinha dinheiro, foi muito bem recebido e foi conhecido por o pirata. Ora, ele, longe de repudiar tal designação, aceitou muito bem. E foi seu desejo que, no seu túmulo, fosse erigido um monumento funerário com os símbolos da pirataria. E, meus caros amigos, se um dia forem à Ilha das Flores, à freguesia do Mosteiro, vão ao centro da freguesia, que é muito fácil encontrar. Atrás da igreja paroquial encontram o cemitério, um cemitério pequenino. E lá encontrarão o monumento funerário de António Freitas com os símbolos da pirataria. Ora, vamos deixar-nos agora de piratas, mas vamos continuar na Ilha das Flores. Procissão de Nossa Senhora dos Milagres, no Lajedo. Ora, esta fotografia tem para mim um significado especial. Eu não deveria ter tirado esta fotografia, mas por que é que a tirei? Bom, é que nesse dia, que é 15 de agosto, eu ia à Ilha do Curvo fotografar uma procissão da Senhora dos Milagres que se realiza no mesmo dia, à mesma hora. Bom, mas por que é que não fui? Bom, simples, levantou-se tal tempestade no mar que a viagem foi cancelada. Eu sabia que havia essa procissão na freguesia do Lajedo e experimentei a ir lá, porque chovia copiosamente. Não sei se por milagre divino, na freguesia do Lajedo não chovia, realizou-se a procissão. Ora, mas porquê é que eu queria tanto ir à Ilha do Curvo fotografar a procissão da Senhora dos Milagres? A Senhora dos Milagres tem um significado muito particular para os corvinhos. Há uma lenda associada àquela imagem. Ora, os corvinhos estavam abandonados à sua sorte, estavam completamente isolados há muitos anos. E muitas vezes, e agora vamos voltar às histórias da pirataria, muitas vezes tiveram que negociar com piratas. E muitas vezes tiveram que combatê-los. Ora, reza uma lenda que foram uma vez atacados por piratas e a batalha estava difícil. Até que alguém se lembrou de ir buscar a imagem da Senhora dos Milagres à igreja. E a partir daí a batalha virou, o rumo da batalha virou. Porque por cada tiro que os piratas disparavam, a Senhora dos Milagres devolvia 7. E assim os piratas foram repelidos. Bom, eu acho que estamos perante um caso fortíssimo de motivação, conforme dizem os psicólogos. Eu juro que, imbuídos pela crença de proteção divina, devem ter combatido de tal forma que os piratas tiveram mesmo que ir embora. Os psicólogos chamam-lhe motivação, os crentes chamam-lhe fé. Deu na mesma, deu resultado, e ainda bem que os piratas piraram-se de lá para fora.
Ora, vamos agora para o mundo do trabalho. É uma fábrica de telha. É uma fábrica muito pequena, com máquinas muito rudimentares, e julgo que ainda está em atividade. Uma atividade muito reduzida, porque os açorianos renderam-se às telhas importadas para as suas casas. Eu tenho a consciência tranquila, a cobertura da minha casa é feita com telhas feitas nesta fábrica e possivelmente por estas pessoas. São umas telhas lindíssimas, sem dúvida, e que davam um caráter muito forte à paisagem açoriana. Mas pronto, mais uma vez a economia triunfa sobre a cultura. Ora, o que vemos aqui é uma fotografia que documenta uma prática muito comum nos campos, nos meses de julho e agosto, que é a secagem das sementes de azevém. Essas sementes são secas ao sol e no ano seguinte são semeadas, e as plantas que daí nascem, que é o azevém, são utilizadas como forragem para o gado. É um trabalho bastante duro que decorre sob solo escaldante, muitas vezes. Ora, fábrica de chá, na Gorriana, uma das duas fábricas de chá que existem na ilha de São Miguel, e julgo que as únicas que existem na Europa. Ora, a cultura do chá foi introduzida nos Açores pelo Sr. Jacinto Leite, por volta de 1820, com sementes que foram trazidas do Brasil. E vieram cá dois chineses ensinar a cultura do chá. Ora, esta fábrica, como veem, funciona com máquinas muito antigas, ainda do século XIX. São máquinas muito bonitas. Isto é praticamente arqueologia industrial, a meu ver. Ora, vamos sair agora das festas religiosas e do trabalho. Como dizem os nossos irmãos brasileiros, esta vida são 2 dias, mas o carnaval são 3. Ora, temos aqui um carnaval em Santa Cruz das Ribeiras, na Ilha do Pico. É um carnaval muito peculiar. Trava-se uma batalha com farinha. São principalmente jovens que se reúnem, que se mascaram e que atiram farinha uns aos outros. Quase todos usam óculos. Eu próprio tive que usar óculos, porque a farinha é muitas vezes atirada com muita violência. E eu fui lá durante 2 anos, em 2008 e em 2009, e posso garantir-vos que 3 dias depois, embora estivesse com óculos de natação, ainda estava a tirar farinha dos olhos. Ninguém soube explicar-me porque é que se utiliza farinha nessa batalha. Era mesmo um bocado estranho, porque a Ilha do Pico não é produtora de cereais, nunca foi produtora de cereais, e foi a última ilha, tanto quanto sei, a ser colonizada, porque a quando da descoberta o que interessava era ter solo arável para produzir cereais para exportar para o reino. Ora, o solo da Ilha do Pico é muito pedregoso e não era viável para a produção de cereais. Por isso esteve abandonada durante muito tempo. Portanto, ninguém sabe porque é que se utiliza farinha. O que se sabe é que antigamente, neste dia, os rapazes aproveitavam-se para se declararem às raparigas. Atualmente isso é feito na escola. Outro carnaval, Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Aqui não se utiliza farinha, utiliza-se água. Começou por ser uma batalha de flores. Não é do meu tempo, eu não conheci. Depois passou a ser uma batalha de limas. Eu não sei se aí no continente se utiliza ou se sabe o que é isso, mas as limas eram feitas com parafina, numas formas metálicas,
e eram cheias com água, né? Depois eram seladas e as pessoas tiravam umas às outras. Atualmente isto é feito com sacos plásticos sob protesto dos ambientalistas. E com razão, porque a batalha é à beira-mar, os sacos vão parar ao mar e sabemos muito bem que há animais marinhos que confundem os plásticos com medusas, engolem-nos e morrem. É uma situação que deverá ser revista, a meu ver. Outro carnaval, na povoação Ilha de São Miguel. É uma dança muito peculiar porque é composta só por homens, em que metade dos participantes são homens que se vestem de mulheres, porque antigamente as mulheres não estavam autorizadas a participar neste tipo de divertimentos. Eu sei que já houve tentativa de mulheres entrarem na dança, mas não, isso tem sido sempre vedado. Tanto quanto sei, já não se realiza. Na minha opinião, é que se tivessem deixado as mulheres entrarem, a dança não teria sido extinta. E, finalmente, como eu lhes disse, em 2019 decidi dar o projeto por terminado e esta foi a última fotografia do projeto, que me remete para este soneto de Antero de Quental. Eu acho que já toda a gente conhece, toda a gente deve ter lido isto na escola. É uma fotografia referente ao cortejo dos Reis Magos em Vila Franca do Campo, onde se pode todos os anos encontrar um anjo a cavalo. Aqui há mesmo de tudo. Posto isto, e porque tudo isto acontece no território, e quando falamos de território estamos a falar de paisagem, eu vou passar rapidamente uma fotografia de paisagem de cada ilha, só para nos situarmos. Vamos começar pela Ilha Graciosa. Eu não sei o nome deste local, porque a paisagem para mim é sempre acessório. Eu vou sempre à procura de rituais, pronto, vou fotografando. Foi tirada a uma hora nada conveniente, devia ser meio-dia ou 1 da tarde, a pior hora possível, mas é o melhor que eu consegui. São Jorge. Pico, uma montanha envolta em nuvens. As Lagoas das Sete Cidades, em São Miguel. Ilha das Flores, não sei o nome deste local. A famosa Manta de Retalhos na Ilha Terceira, Manta de Retalhos devido a estes campos que são divididos por muros de pedra e lembram uma manta de retalhos. A Ilha de Santa Maria, vista da Ilha de São Miguel. A Ilha do Faial, vista da Ilha do Pico, com os ilhéus da Madalena aqui no canal Faial-Pico. O caldeirão da Ilha do Curvo, em dia de muito nevoeiro, o que é bastante frequente. E, finalmente, se alguém tiver paciência, se tiver lata, como se diz, pode dar uma olhadela aqui no meu site pessoal. Posto isto, eu posso dizer-vos que espero ter feito jus àquela máxima de Miguel Torga que diz, julgo que estas palavras: o universal é o local sem muros. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Paulo. Descompartilha, obrigadíssima. Há muitos comentários que passarei a ler, mas dizer que, pronto, para além das fotografias, então depois portanto, para além dos objetos fotográficos que tu nos apresentaste aqui e que tiveste o cuidado de explicar no início como é que tu os produziste, portanto foste bastante rigoroso nisso. Obviamente estamos aqui perante um levantamento cultural que é uma pequena parte do trabalho do Paulo. Portanto, o que é que ele quis foi dar-nos um overview, para usar uma palavra que dá essa ideia de um varrer das ilhas, mas sobretudo das tradições. Acho que de facto é o trabalho de uma enorme sensibilidade e que é muito importante. Tu tiveste
Eu diria a humildade de quem é grande, de dizer que tinhas tirado umas notas, tinhas escrito umas notas, e são notas preciosas, porque de cada fotografia disseste muito, por trás de cada fotografia há muito pensamento, há muita observação, portanto, por trás de cada imagem, aliás, tu disseste que para teres aquela fotografia dos foliões que funcionam em velocidade vertiginosa, fizeste 9 rolos, não é? E não te estavas a queixar, estavas só a Não, dizer, não, não, eles não. andam muito depressa. Não, não, mas eu fixei isso. Portanto, e este trabalho é incrível e ver se arranjamos modo de o divulgar para além daqueles que já usufruem do conhecimento deste teu trabalho, mas agora com esta amplificação enorme que há através destes meios e outros, ver se ele tem a visibilidade que merece. Eu iria ler alguns comentários, sobretudo, não os cumprimentos, mas sobretudo, porque há gente a cumprimentar, mas sobretudo sobre o conteúdo da tua apresentação. Eliane pergunta se ela tem mais do que uma intervenção, portanto eu juntá-las-ia, que é a nossa amiga de Belo Horizonte, Brasil, diz se saberia qual a origem histórica das diferenças culturais entre as ilhas. Depois, muitas pessoas a dizer que estão a gostar muito do teu trabalho. Alguém que tem um número de código diz as ilhas possuem um dominador comum, o culto do Espírito Santo. Fora isso, cada uma delas tem uma identidade própria, Eliane. Aliás, é uma resposta a Eliane. Penso que o Paulo não daria uma resposta muito diferente. E até o facto de serem ilhas, não é? É o isolamento, foi o isolamento. É o isolamento, não é? Que leva à preservação das características culturais e aspectos identitários que se mantêm, não é? Claro, claro. O isolamento também tem algumas vantagens. Pronto, a Alexandra Cordeiro diz que, além das belíssimas fotografias, é uma lição da história dos Açores, e eu disse, concordo, estava a pensar o mesmo, e não dizer muito estimulante que nos prende, porque às vezes as pessoas sabem, mas não nos ligam àquilo que sabem, portanto, tiveste uma forma de contar muito, muito motivadora. Eliana ainda diz, existe a tradição de batalha com água, outra que era com talco, portanto, talvez farinha, e depois virou para farinha. E também com essas formas, com parafina e cheias de água em cidades muito diferentes do nordeste do Brasil. Portanto, a Eliane fala aqui de uma prática, parece comum, mas ela depois pode dizer alguma coisa sobre isto, viva voz. Algumas práticas foram proibidas por causa dos usos indevidos de produtos químicos misturados à água e também ao talco e à farinha. A prática com a parafina com água continua a existir no estado de Sergipe, também no nordeste do Brasil. Portanto, se aqui a Eliane também é uma, entre aspas, curiosa e estudiosa de alguns aspectos da cultura e da identidade de várias zonas do Brasil. A Estela Rodrigues diz, fotógrafo a mover-se em tantas áreas e reflexões históricas, etnográficas, arqueológicas, ambientais, o papel das mulheres para a não extinção da dança, evitar a morte dos animais e votos de que as douradas fiquem só pelos factos. Muito aprendi, obrigada. Trabalho incrível, sim, eu sei, trabalho incrível, dizem outras pessoas, pronto, obviamente estamos todos de acordo, ainda por cima tu focas uma realidade múltipla e que não nos é tão familiar como às vezes parece, nós apanhamos aqui as festas do Espírito Santo em pequenos flashes nas notícias e pronto, temos aquilo que se chama uma vaga ideia. O António Lopes está a pedir para falar, eu depois poderia passar também a palavra à Eliane, está bem? Se depois quiser alguma coisa sobre esta ligação entre manifestações culturais dos dois lados do Atlântico. António, se fazes favor. Obrigado, Manuela. É uma coisa muito breve. Dois ou três aspectos. Primeiro, uma curiosidade. As festas do Divino Espírito Santo
creio que foram introduzidas pela Rainha Santa Isabel. E penso que ainda se realizam também em Alenquer. Em Alenquer. Foram pelo menos retomadas. Ou retomadas, sim. Mas também é o único sítio do Portugal continental onde creio que se realizam. Realizam-se em Tomar. As festas dos tabuleiros, a festa dos tabuleiros é uma festa do Espírito Santo. Ah, é? Sim. Sim. Pronto, então será Alenquer e Tomar, correto? Sim. Tanto quanto sei. A segunda coisa que eu queria dizer, eu sou editor. Eu já conhecia o trabalho do Paulo, que quando eu o conheci, fiquei muito, muito contente com o trabalho dele e gostei muito do trabalho dele. E tivemos quase em vias de publicar uma obra, porque falta dizer isso, eu também sou editor, e tivemos muito, muito próximos de editar um trabalho do Paulo nesta base. Depois as coisas não aconteceram, fruto também, pronto, como é que eu vou dizer, também de algum, não digo negativismo, mas o Paulo na altura ficou desconfortável com a situação de alguns municípios dos Açores. Pronto, não vale a pena entrar em pormenores, mas basicamente foi isso. Mas agora que o Paulo está no Mirafórum, por que não fazermos aqui uma parceria, e a Manuela já abordou um pouco esse aspecto também, criarmos aqui uma parceria no sentido de conseguirmos, no sentido de publicarmos e de editarmos um trabalho do Paulo. Queria-vos também dizer, a propósito e para finalizar, que eu quando me identifico com o facto de ser editor, costumo dizer também, e agora vem-me isto à mente, costumo dizer que sou um editor de causas perdidas, porque achei curioso também o facto do Paulo dizer que só fotografa mundos perdidos ou mundos em vias de extinção. E se esta minha intuição de ser editor de causas perdidas, parece-me que também que faria algum sentido o Paulo estar comigo. E pronto, era isto que eu vos queria dizer. Muito obrigado, Paulo, pelo teu belíssimo trabalho e obrigado por me teres convidado, porque eu costumo receber também há uns e-mails do Mirafórum, mas como também não conheço as pessoas, nunca me atrevia a entrar, e esses e-mails normalmente são reencaminhados pelo amigo comum, pelo Renato Roque, mas nunca me atrevia a entrar. Hoje foi um dia especial e muito, muito, muito aprendi também. Obrigado, Paulo. Obrigado, António. Então, fica aqui o convite para, em registro privado, se quiser, enviar o seu e-mail para passar a receber semanalmente as newsletters do Mira, mais os e-convites, e nem que não venha, pelo menos fica a saber o que acontece e fica a saber que há estes Zooms todas as quartas, quintas, nós vamos alternando consoante outro programa. E obrigada pela presença e pela atenção. Pronto, quando eu há pouco falava, nós não temos capacidade editorial, porque por razões óbvias, não é? Mas às vezes, e já tem acontecido, criamos sinergias, ligações, percebemos o que é possível fazer para se tornar um projeto só pensado em projeto concretizado. E, sei lá, pensarmos na Casa dos Açores e pensar noutros parceiros. Eu lembrei-me da Casa dos Açores porque faria sentido e criar um ciclo, não sei. Vamos pensar nisso porque sim, nem vale a pena explicar porque. Eliane, quer falar desse link? Vá lá, conte lá.
Quero falar que acho que não existem causas perdidas. Se você está registrando isso há anos e anos e anos, já é uma coisa super importante, fundamental no resgate da história, da cultura dos povos. Eu me coloco como uma pessoa totalmente, absolutamente anticatólica. Eu tenho questionamentos e críticas e comportamentos da Igreja Católica, mas eu achei o registro, eu não achei lógica nenhuma você questionar a qualidade. No início você se colocou como despreocupado com a questão técnica. Eu acho que as fotos são lindas e são muito... Eu não vi essa... Eu não colocaria isso como um ponto das imagens. Com relação... Eu gostei muito como eu sou muito anticatólica, eu gostei muito da parte que não era sobre a história do Espírito Santo, mas não questiona a qualidade do trabalho do Espírito Santo e a importância desse resgate, eu acho que são fundamentais. E com relação às coisas no Nordeste do Brasil, se costumava muito no Carnaval fazer essa coisa de guerra de água, e aí já faz muito tempo isso, começou a ser proibido, porque começaram a misturar produtos químicos, soda cáustica, água sanitária, algumas coisas dentro da água. E aí foi proibido geral essas batalhas com água, e era com talco também. Era com talco, e depois tinha uma coisa que dá coceira, chamada pó de mico, e começaram a jogar pó de mico também. Tem até uma música que fala, é uma história de carnaval, que fala uma história do chamado pó de mico. Mas, assim, em Aracaju, em Sergipe, que é um estado pequenininho e que tem as cidades que são culturalmente muito tradicionais, mantém muitas tradições, tem a festa do Lambe Sujo, que é uma batalha de lama, de terra molhada, que existe até hoje, e tem também a festa da cabaça, que a cabaça aqui é uma espécie de coco, que tem uma capa rígida que as pessoas bebem água, medem farinha e um monte de coisa com essa cabaça. E aí fazem essas cabacinhas cabacinhas cheias de água, de parafina, e tem, sim, a festa da cabaça, que é mantida, é uma tradição também do estado de Sergipe. Aí é bem interessante essas coisas que acho que tem a ver com a origem, né, da gente, e com a origem, essa coisa de algumas coisas das culturas que são antigas, independente de onde elas estejam, em que lado do Atlântico. É isso. Obrigada, Eliane, muito obrigada. Ora bem, ainda temos 5 minutos para colocarem questões, fazerem comentários. Alexandra, sim? Vamos lá, Alexandra. Eu só queria perguntar uma coisa ao Paulo, que achei alguma curiosidade só. Naquela fotografia em que eles levam a cruz de Cristo, eu reparei que eles vão todos muito bem vestidos e as mulheres vão descalças. Sim. Mas é algum propósito delas irem descalças? São promessas. As pessoas, muitas vezes, por exemplo, têm uma doença, um familiar que teve uma doença, e fazem uma promessa de irem descalças numa procissão. E não há aqui sexismo nenhum. Pois, porque eu reparei porque eram só as mulheres, não é? Uma de cada lado que iam descalças, não sei se isso era um ritual qualquer. Não. Ok. Não. E muitas vezes, mas isso acontece em certas procissões, acontece aqui muito na festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que há pessoas que fazem como em Fátima, cumprem uma promessa que fizeram de joelhos, mas não tem nada a ver com sexismo. Podem ser homens, podem ser mulheres, mas normalmente as mulheres fazem mais sacrifício, digamos assim, mas não há sexismo aqui. Sim, não. É uma questão de opção pessoal, puramente pessoal. Aconteceu que ali só se vêem mulheres descalças. Eu não sei, eu já não me recordo se também havia homens descalços mais atrás, incorporarem-se na procissão, não sei, mas muitas vezes também acontece. Foi uma simples coincidência. Está bem. Ok, obrigada, Paulo. Parabéns. Muitos parabéns. Foi muito bom. É uma simbologia de sacrifício, né?
Estar ajoelhado, caminhando descalço. Desculpa, eu não percebi. As colunas do meu monitor não são de muito boa qualidade. Poderia repetir, Eliane? É uma simbologia de sacrifício. Sim. Sim, sim. Dizer agora aqui, que aqui bem perto do Porto, na praia de Angeiras, aliás, todas as comunidades pescatórias são profundamente religiosas, pelo menos, quer dizer, não quer dizer que frequentem muito a igreja ou missas, isso tudo, mas tem uma série de rituais em que apelam à proteção divina, quer os nomes dos barcos, e era de 2 em 2 anos uma procissão, portanto, em Angeiras, extraordinária, com os cavalos da Guarda Nacional Republicana, com aqueles capacetes, com aquelas cabeleiras, com os andores, havia muitos meninos, muitos anjinhos, o Santo Senhor do Mundo, que eram meninos vestidos de Cristo, com uma grande cabeleira e com o mundo na mão, muitas Santas Teresinhas, já há algumas muito velhas, mas todas vestidas, Santa Teresinha, vestidas de Nossas Senhoras, e aquilo é uma procissão incrível que vai em tapetes que não são agora de flores, porque são muito caras, mas com serrim colorido, e dá um grande percurso e termina na praia, com os barcos todos a tocar as sirenes, voltados todos para o mar, todos parados, são todos parados, e todos engalanados, voltados para o mar, e vem a Nossa Senhora, que abençoa os barcos, e o padre faz o sermão. Nos últimos anos, há algumas coisas que se têm alterado, até por bons princípios, como há bocado o Paulo falava, que os princípios eram bons, mas que perdiam as tradições. Veio um padre novo, com ideias novas, e então os meninos e as meninas que faziam a comunhão solene naquele ano, iam também vestidos com os seus fatos. As meninas pareciam autênticas noivinhas, não é? E os meninos também muito bem engalanados, com os laços nos ombros, portanto aquilo era um desfile maravilhoso, o que não quer dizer que não continue, só que veio um padre que achou, e com razão, que os vestidos distinguiam socialmente as crianças, isto é, havia vestidos das meninas riquíssimas, notava-se mais nas meninas, então o que é que ele decide? Que os meninos e as meninas vão todos de t-shirt e, como é verão, de calções, e portanto desapareceu uma parte do cortejo muito significativa. Claro que os anjinhos também estão em crise, porque os miúdos não acham piada nenhuma a ir com aquela vestimenta, preferem no infantário ou nas escolas, no carnaval, irem vestidos de super-homem, porque ser anjinho ou Santo Senhor do Mundo, e portanto nós vemos as procissões a irem perdendo alguma identidade, e temos aqui a balancear dois valores, não é? Portanto, preservar a identidade em nome da diferença, da capacidade de compra e venda. De qualquer maneira, eu não sei como é que vai, se este ano há festa, vale a pena ir a Angeiras. Aliás, vale a pena ir a Angeiras, que fica a cerca de 20 km do Porto, porque é uma vila pescatória em atividade, não é um espaço, sei lá, para turista ver, não. Pesca-se, vende-se o peixe, faz tudo ali, tal e qual. Pronto, mas na tua prosa, como diria Eliana ou Arlete, na tua prosa, tu tocaste essa questão. Depois também é o efeito da globalização, as influências externas, nota-se a presença dos imigrantes pela maneira como vão vestidos. Por exemplo, em Santo Tirso, nas festas de Nossa Senhora da Assunção, os meninos e as meninas e as famílias levavam notas de dinheiro presas na roupa, que eram notas para dar, e exibiam nos fatos o dinheiro que iam dar. Ou então o andor parava, os que traziam andor punham uma escadinha e a pessoa ia pôr uma nota no manto da Nossa Senhora. Estas práticas estão a ser perdidas, pronto, em nome da manifestação da riqueza e da diferença social. É isso.
em nome do politicamente correto. É mais do que isso, porque agora o politicamente correto tem uma conotação negativa. Eu percebo, porque de facto naquele cortejo havia fatos que nós percebíamos que custavam larguíssimas dezenas de euros e algumas coitadinhas que era muito, muito chocante a diferença. Portanto, eu também percebi, e isto fere as crianças, não é? O meu fato é horrível, o fato daquela é que é bonito, e isso notava-se imenso, não é? E depois também a prática religiosa passa a ser uma feira das vaidades, não é? Quer dizer, mostrar o estatuto, como é que se diz, um pretexto para mostrar o estatuto social, muito mais que a religiosidade. Eu acho que às vezes não há religiosidade nenhuma, é mostrar, olhem que bem que eu estou na vida, não é? Muito mais o narcisismo dos pais, né? Precisamente, muitas vezes não tem nada a ver nem com as crianças e a parte da espiritualidade passa completamente ao lado, não é? Ora bem, mais gente, temos tempo ainda. Parabéns pelo trabalho, belíssimo, e muita similaridade, como a minha conterrânea falou lá de Sergipe, né? Como tem em Minas Gerais, como tem no interior do Ceará e outros Rio estados. Grande do Sul, naturalmente. Muito, somos irmãos também na cultura. Sim, claro. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Posso eu dizer 2 ou 3 coisas? Diz, força aí. Portanto, antes de mais, quero cumprimentar o Paulo. Eu conheço o Paulo há muitos anos, cruzámos-nos em Vila Franca de Xira, já não sei exatamente em que ano. Em 97. 97, ele sabe, mas eu não sabia já. E foi aí que nos conhecemos, éramos bastante mais novos na altura. E ainda somos. E depois fui mantendo algum contacto com ele, um pouco esporádico, até agora, portanto, a estes reencontros frequentes através do Zoom nestes projetos fotográficos organizados pelo Mira. Eu conhecia algumas, já bastantes coisas daquelas que ele mostrou aqui, nomeadamente as festividades nos Açores, e realmente é um trabalho muito sério, muito coerente, que, portanto, representa um investimento pessoal, portanto, fotográfico, artístico, ao longo de muitos anos, e que mereceria realmente ser publicado, não é? Nomeadamente toda aquela conjunto de imagens que ele tem associadas às festividades, quer religiosas, quer não religiosas, creio eu não sendo também nem sociólogo, nem etnólogo, nem antropólogo, mas creio que é um trabalho importante e que seria interessante e importante encontrar, não sei como, esses problemas são sempre problemas que ultrapassam o âmbito cultural e artístico, muitas vezes entram no campo da política e da economia e são difíceis de resolver, não é? Mas parece-me que é um trabalho de uma dimensão e de uma longevidade tal que ter-se-iam de encontrar as condições para o publicar. Portanto, não sei se a Casa dos Açores pode intervir nisso, se calhar também não terá grandes condições, imagino eu, mas não sei quem é que poderá fazer isso, quem é que poderá, portanto, no fundo, funcionar como mecenas disso, não é? Mas é uma pena realmente que este trabalho não seja publicado e que não seja publicado de uma forma séria, digna, com qualidade, se calhar acompanhado de alguns textos que contextualizem todo este trabalho fotográfico e que mostrem a importância e a dimensão de tudo isto para os Açores e para Portugal. Paulo, parabéns e obrigado. Muito obrigado, Renato. Um abraço. Fica a promessa. Um abraço desde o meio do Atlântico. Pronto, fica a promessa de nós, dentro, não com as nossas capacidades, mas procurar o máximo possível de meios de concretização de um projeto e, inclusivamente, dizer uma coisa: há boas experiências de crowdfunding.
muito boas experiências de crowdfunding. E, portanto, haver um conjunto de estruturas que poderiam, todas juntas, não é? Também não acredito que a Casa dos Açores tenha meios, mas há muitas formas de se fazer, o que temos é que diferenciar essas formas. O Fernando Mota, peço desculpa antes do Gil, o Fernando Mota, que já tinha pedido há bocado a palavra, mas eu não tinha... É muito rápido, é só para dizer que eu mantenho relações pessoais com o Presidente da Direção e o Presidente da Assembleia Geral da Casa dos Açores, de maneira que seria com muito gosto que podia fazer essa interface no sentido de perceber se a Casa dos Açores estaria interessada e estaria eventualmente vocacionada para patrocinar em conjunto com outras instituições a divulgação da obra do Paulo Monteiro, que me pareceu de facto de uma riqueza. Inclusivamente, tendo o interesse que tem através destes novos meios de crowdfunding, que permite aquilo que se chama uma intervenção participativa dos cidadãos, que também têm responsabilidade. Também não podemos estar sempre à procura dos subsídios, dos mecenas e não sei quantos, o que é que a gente pode fazer por isto. Gil, para terminarmos, está bem? Obrigado, Fernando. Um abraço. Nada. Depois falamos, Fernando, sobre isso, está bem? Ok, tudo bem, certo. Gil, a ver se agora é desta. Boa noite a todos. Eu só queria dar os meus parabéns ao Paulo. Obrigado. E queria dizer uma coisa, eu li não sei aonde, algures, que nós não podemos ser reis no nosso jardim. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que é inconcebível como é que esse trabalho não é aceito ou não é muito bem visto nos Açores. Logo a primeira foto apresentada, que é aquela foto do rabo de peixe, mostra logo o cartão de visita do trabalho do Paulo. Não é? Eu acho que o trabalho do Paulo pode ser visto em qualquer lado e principalmente deveria ser visto e apreciado nos Açores. É um trabalho, eu também não sou muito ligado à religião e o que falo é mais sobre a fotografia, em termos fotográficos. Tenho também a dizer que tecnicamente, eu acho que as fotografias tiradas em película estão sempre bem tecnicamente. O grão dá qualquer coisa de especial à fotografia. Tem ali fotos muito boas, mesmo muito bem realizadas. E tem um pormenor, não sei se foi propositado, é que em todas elas o céu está com nuvens, não é dramático, mas está a dar aquele coisa de fotografia mais tem mais a ver com o tema que está a ser fotografado. Desculpe interromper, Gil. Influência direta da Cristina Rodero. Está bem. Pronto, está esclarecido. O trabalho está espetacular, não sei mais o que é que ia dizer. Obrigado. Todos os trabalhos têm um fim, não fique muito preocupado por ter posto termo ao fim do trabalho, porque esse trabalho, esse é um dos trabalhos que nunca mais acabava e nunca mais ia ter fim. Claro. Nunca mais ia ter fim, não é? Entretanto, íamos ter, como apareceu lá aquele carro descartável, todo engraçado, íamos começar a deixar de ter carros de bois e a ter outras coisas, perdia se calhar um bocado da essência do que é a religião e que são essas festas religiosas. Mas que é pena nos Açores não terem uma porta aberta, porque é como eu digo, não se pode ser rei se calhar no nosso jardim, no nosso quintal, porque esse trabalho tem tudo para ser apresentado em qualquer lado. Só tenho que dar meus parabéns. E mais outra coisa, eu todas as vezes que conheço os ilustres fotógrafos desconhecidos, para mim, mais espantado fico. Muito obrigado, Gil. Só aqui um apontamento, antes que me esqueça, um registro que eu melhor agora no fim assinalar, foi o Paulo ter identificado a sua influência. É raro. Sim. É raro. Sim. É raro. Ponto, parágrafo. Mas eu assumo completamente. E, portanto, também parabéns por isso, não é? Porque os fotógrafos não são só as fotografias, os artistas não são só a obra, são também as pessoas, e as pessoas dizem muito de si quando partilham, quando dizem quais são os seus referentes. E quando identifico, eu sou influenciado por esta pessoa. Pronto, e isso diz muito. Uma vez um escritor disse-me
Como é que se aprende a ser escritor? É imitando os melhores. E é por um processo de imitação que se consegue subir de nível. Claro. Eu nunca me esqueci disso. Infelizmente, quem me disse isso era um excelente escritor, já faleceu. Era um excelente, posso dizer, era o Cristóvão da Guiar, faleceu, se não me engano, no ano passado. Ele disse-me isso, eu nunca me esqueci disso. Uhum. E então, se alguém me disser, estás a imitar a Cristina, eu não me dou nada mal com isso. Nada mal, porque eu sou o primeiro a assumir. Como eu disse, o maior risco é de alguém fazer o confronto direto entre as minhas fotografias e a da Cristina. E aí é que já estou a perder. Claro. A Cristina é um gênio. É um gênio. Ela atingiu a genialidade. E aí eu não chego, de modo algum. Mas é o risco que eu assumo de lá para onde der. Dá-me porrada, não tem problema. Ora bem. Muito bem. Eu assumo totalmente. Só mais uma parte. A imitação é uma réplica. Isso foi com aquela como é que chama? Coroa. Com a coroa. Só que isso é uma imitação, é fazer uma réplica do trabalho de alguém. Não é o caso. Não é o caso, é uma influência. É uma influência. É uma influência. Temos nós todos na vida, até a influência dos irmãos, dos pais, dos primos, temos influências de toda a gente. Não nascemos super somos nada. Ficou aqui, eu acho que o mais importante desta conversa foi não só o reconhecimento do trabalho do Paulo para um público mais vasto. Eu recordo que todos estes materiais que acontecem são editados num vídeo que depois fica no YouTube, e estes são as grandes rampas de lançamento também de muita gente que passa por aqui pela Zoom e que depois pode usar esses vídeos. Eles são públicos, estão no canal YouTube do Mirafort, mas ficou aqui esta vontade de dar a conhecer. Muitas vezes quem vive a realidade não a valoriza. Eu duvido que algum fotógrafo de Angeiras se tenha empenhado muito em fotografar Angeiras. Portanto, muitas vezes são outros lugares que precisam de conhecer uma realidade que não têm acessível. Eventualmente as pessoas dos Açores, pronto, conhecem, convivem, naturalizam, portanto, essas práticas, e não valorizam aqueles que as registram. Mas, portanto, vamos pensar em muitas maneiras, e só por isso já valeu a pena, Paulo, não? Acho que sim. Acho que sim. Mas foi um lado muito bom desta sessão. Olhem, para todos e para todas uma boa noite, que já é tarde, amanhã é dia de trabalho duro. E, portanto, vamos para a caminha. Obrigada, Paulo. Aí é 1 hora mais cedo, portanto, tu estás a ganhar-nos 1 hora, 1 hora mais cedo, e é por causa de vocês que a gente tem que esperar mais tempo pelas eleições, e a gente retalia sempre, que raios parta aquele fuso, mas hoje não. Olha, uma boa noite para todos e para todos. Para a semana vamos ter aqui a Lauren Maganete como a convidada, e para a semana já será novamente na quinta-feira, está bem? Até lá e boa noite para todos. Deus, Paulo, foi muito bom. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, Paulo. Tchau.